Quando as taxas de juros aumentam e a inflação também, o setor de construção civil enfrenta diversos desafios significativos e nesse cenário de economia enfraquecida é que os preços das ações desse setor costumam sofrer bastante. Então hoje nós vamos estudar a MRV, empresa de construção civil, trazer os maiores desafios da empresa nesse cenário de juros altos e inflação alta também. Vamos entender os últimos resultados da empresa e também vamos estudar alguns indicadores fundamentalistas. Mas, como sempre, no final vamos fazer uma análise gráfica do papel e eu darei o meu palpite em relação ao rumo que ele deve provavelmente tomar daqui para frente. Primeiro, quais são os maiores desafios enfrentados por empresas desse setor quando os juros estão altos e a inflação também? 1. Aumento no custo de financiamento. Com as taxas de juros mais altas, os empréstimos para projetos de construção se tornam mais caros. 2. Diminuição da demanda por imóveis. Com taxas de juros mais altas, os custos de financiamento para os compradores de imóveis também aumentam. Isso pode levar a uma redução na demanda por imóveis, pois os consumidores eles podem adiar aquela compra do imóvel ou optar por financiamentos mais acessíveis. 3. Aumento dos custos de materiais e mão de obra. A inflação ela pode levar a aumentos nos custos de materiais de construção, como o aço, o cimento, a madeira e outros insumos também, e isso pode afetar esse tipo de empresa. 4. Impacto nos contratos de longo prazo. O aumento das taxas de juros e da inflação pode ter implicações nos contratos de longo prazo no setor de construção civil. Por exemplo, se um contrato foi firmado com base em taxas de juros mais baixas, as empresas de construção elas podem enfrentar dificuldades para cumprir os termos acordados caso as taxas aumentem. E isso pode levar a disputas contratuais e potenciais prejuízos financeiros. Esses são alguns desafios que as empresas de construção civil enfrentam nesse cenário e com a MRV não é diferente, né? Ano passado vimos seus lucros indo para prejuízo, uma queima de caixa alta e uma menor demanda por imóveis, mas 2023 eu acho que começou diferente. De acordo com seus resultados no primeiro TRI de 2023, a MRV reportou o melhor primeiro trimestre de vendas líquidas da história da empresa no segmento de incorporação, totalizando um VGV de 1,8 bilhão e 8.255 unidades vendidas. Isso gera um aumento de 21% em relação ao quarto TRI de 2022 e de 20% frente ao primeiro TRI de 2022. Já a margem bruta da MRV Incorporação alcançou 20,6%, um aumento de 1,2 pontos percentuais em comparação ao quarto TRI de 2022. O seu lucro líquido ajustado atribuído aos acionistas saiu de um prejuízo de 114 milhões no quarto TRI de 2022 para um lucro líquido de 111 milhões, sinais então de melhoras aí para a empresa. Parece que a sua geração de caixa também vem melhorando, com uma diminuição na queima de caixa nesse trimestre, uma melhora de 57% em relação ao quarto TRI de 2022. Olhando agora alguns indicadores fundamentalistas, mas antes disso, pega um tijolo aí da MRV e joga no botão de curtir aqui embaixo, ou também pode pegar um pouquinho de cimento e sapecar nesse botão aí, beleza? O seu PL atual melhorou um pouco por conta do lucro que a empresa teve, mas podemos observar que esses últimos 3 anos para a empresa foram bem sofridos, bem desafiadores, com PLs negativos, mostrando que a empresa gerou prejuízos. Nos próximos resultados, esse gráfico ele deve melhorar um pouco. O seu PVP atual é de 0,94, significa que a empresa está sendo negociada abaixo do seu valor patrimonial. Eu aumentei a minha posição consideravelmente quando ela estava lá no 0,63. E você, hein? Seu patrimônio, por mais que esteja um pouco estagnado nos últimos anos, ele é crescente no longo prazo. O mesmo posso falar da receita líquida, que também passa por um período de estagnação, mas ela também é crescente no longo prazo. O seu lucro líquido sempre foi muito bom, mas em 2022 foi um ano atípico para a empresa e ela reportou prejuízos, mas se olharmos o gráfico trimestral, que é o menorzinho aqui embaixo, já observamos um sinal positivo na última barra do lucro de 2023. A empresa tinha uma geração de caixa muito grande e saudável em anos anteriores, mas por conta da crise econômica atual, teve que queimar muito do seu caixa, mas também já conseguimos enxergar melhoras aí no gráfico. E o ponto que mais me chama a atenção na empresa é o seu grau de endividamento, que é crescente no longo prazo. Agora, se analisarmos o indicador dívida líquida sobre EBITDA de forma isolada, a gente tem um baita susto aí. Olha o nível de endividamento que ela está olhando apenas esse indicador. Mas isso não quer dizer que a sua dívida explodiu.
Se a gente olhar junto com o gráfico de geração de caixa, vamos perceber que o que fez esse indicador ir para níveis de 13,67 é porque, como a empresa praticamente queimou todo o seu caixa e o EBITDA é o denominador da fórmula, ou seja, está na parte de baixo, então quanto menor o caixa, maior será o seu grau de endividamento. Claro que é um caso bem preocupante aí que deve ser acompanhado mais de perto, mas se as coisas começarem a melhorar daqui para frente, com as taxas de juros baixando e a inflação sendo controlada, é de se esperar que os negócios da empresa voltem a ser mais saudáveis e provavelmente o seu caixa se regulariza também e aí talvez esse grau de endividamento diminua. Agora vamos conferir o seu gráfico e eu vou dar aquele meu pitaco final. Então esse aqui é o gráfico mensal, gráfico de longo prazo da empresa. Olha só, eu tracei essa tendência aqui de alta dela de longo prazo. Teve 2 toques e confirmação agora o terceiro toque aí no ano passado. E o que eu acho, tá bom? Para mim, a empresa chegou lá no seu fundo do poço e aqui embaixo a gente observa isso no MACD, indicador de reversão de tendência de forma antecipada. Acabou de ocorrer o cruzamento aqui, ó, da azul por cima da laranja, que foi essa barra aqui do mês de maio, que teve essa grande alta empresa aí, tá bom? Então acabou de ocorrer o cruzamento e agora ela está aqui, ó, nessa resistência aqui. Fechar o mês de junho em cima da média móvel de longo período é um ótimo sinal para a empresa. E que aqui depois a resistência vai se tornar um suporte. E aí, ao meu ver, graficamente, eu já vou olhar o gráfico mensal, tá? Para mim, o gráfico mensal é um gráfico de longo prazo para você colher bons frutos aí daí para frente. O gráfico já está bem atrativo. E aqui no índice de força relativa, provavelmente a força compradora aí deve estar ganhando já da força vendedora. Aí, ó, já passou dos 50% a força compradora. Então, os compradores estão mais fortes na empresa. Aqui nesse quadrado que eu coloquei também, ó, quando chegou próximo aqui a esse grande suporte, que seria essa LTA aqui de longo prazo, quando chegou próximo desse suporte, o volume começou a aumentar bastante no papel. Então, sinal que o mercado talvez esteja aceitando isso aqui como fundo da empresa. Então, isso aí já é um sinalzinho para a gente ligar o botão de alerta aí e depois observar os outros indicadores. E agora ocorrendo esse cruzamento aqui que acabou de ocorrer do MACD, para mim é um ótimo sinal aí de reversão de tendência para MRV. Esse é o gráfico mensal, tá? É um gráfico de longo prazo. Agora o próximo alvo dela aí seria lá em cima, lá próximo aos R$20,69, R$21 mais ou menos, seria esse topo histórico dela aqui. Só conferindo então rapidamente o gráfico semanal dela. Então o gráfico semanal dela aqui, para ocorrer realmente a reversão de tendência, é preciso a gente enxergar o cruzamento das médias aqui, a de curto período cruzando para cima da de longo período. O que eu enxergo aqui agora? Ó? Pode ser que faça o seguinte, como ela já vem aí vários meses aí de alta, pode ser que ela faça uma correção aqui agora, porque ela rompeu essa média móvel de longo período aqui no gráfico semanal, então ela faça uma correção e teste agora ela como um suporte. Aí ela cria aquele pivôzinho de alta aqui, que seria basicamente isso aqui, ó. Ela vai testar, ela fez, ó, fez uma alta, aí depois ela vem, volta aqui e depois ela faz esse movimento aqui, ó. Esse aqui seria um pivô de alta. Então, rompendo aqui depois, para ser um ótimo sinal de reversão de tendência para MRV. Concluindo, a MRV está mostrando sinais de recuperação em seus resultados, com a melhora nas receitas e no seu lucro. Com a expectativa da baixa nas taxas de juros, o mercado deve se empolgar novamente com essas empresas desse setor e provavelmente elas vão se recuperar. E graficamente falando, parece que o mercado já está começando a se antecipar em relação a essa possível baixa da Selic, e isso a gente já observa aí nos últimos meses de alta da empresa, dando praticamente 100% de alta de valorização do último fundo que ela fez aí até atualmente. Então, caso você queira diversificar a sua carteira no setor de construção civil, talvez seja a hora de se posicionar e torcer para os juros baixar. Não é recomendação nem de compra nem de venda. Um grande abraço!